Sim, dois, três, três, quatro, dois, sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Filho, você da abertura. Acho que a igreja. Exato. Depois a gente dá
Boa noite, igreja. Que a paz esteja em cada coração, amém? Se coloque de pé nesse momento, vamos iniciar o culto dessa noite. Abra sua Bíblia em Efésios 2. Livro de Efésios, capítulo 2. Efésios 2. Amém? Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Jesus nos transformou. Jesus pegou nós que estávamos mortos, realmente totalmente perdidos, e nos deu vida. E nesse culto de hoje é culto de celebrarmos a vida que o Senhor nos deu, a vida que Jesus colocou dentro de nós. Hoje é dia de a gente glorificar e relembrar tudo aquilo que Ele fez por nós mais uma vez, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, de ouvirmos a Tua palavra, de Te adorarmos, Jesus. Como é maravilhoso estar em comunhão com os santos, Jesus. Como é maravilhoso ouvir do Senhor e aprender do Senhor. Nós pedimos que a Sua glória, a Sua majestade venha ser manifesta nesse lugar mais uma vez. Nós pedimos que o Senhor remova todas as distrações nesse lugar, todas as armadilhas que Satanás preparou de antemão para tentar prender pessoas nessa noite, de cumprir realmente a Tua vontade, de alcançar a verdade do Senhor. Oro para que o Seu amor, Pai, venha ser manifesto realmente nas nossas vidas de uma forma sobrenatural mais uma vez nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Paz seja convosco, igreja. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor conosco nessa noite. Adoremos ao Senhor.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Esse é o nosso Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas ovelhas enorme só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Obrigado, Jesus. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, me deixa as ovelhas nove só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ao poder do nosso Deus, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
buscá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, aplauda o nosso Deus bem forte. Aplauda agradecendo esse amor. Fala, Senhor, obrigado pelo teu amor, pela minha vida. Obrigado, Jesus. Gratidão é o que nós temos no nosso coração, Senhor. Ah, Deus. O Senhor nos encontrou, igreja. Ele nos encontrou, Ele nos achou, nos deu vida, para que essa vida seja uma vida abundante. Aleluia, vamos continuar adorando a Ele, de todo o nosso coração. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, floresceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, tu és quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o Salvador. Poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, tu és quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom
de Deus, o Messias, o meu Salvador, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber no teu rio, Senhor. Sacia sede, logo teu interior. Eu quero em tuas almas. Eu quero na tua fonte, fonte de águas vivas. Queremos beber, Senhor, do teu rio. Quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede, logo meu interior. Eu quero em tuas águas. Eu quero na tua fonte, fonte de águas vivas. Levante suas mãos bem alto, vamos declarar. Tu és porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia! És tudo para nós, Senhor. Glória a Jesus. Pode se assentar. Vamos semear na casa do Senhor. Obreira Gisele, você pode ir apresentando ao Senhor a sua semente, a sua oferta. Glória a Deus. Se alguém for devolver o seu dízimo, venha até aqui diante do altar de Deus. Nós queremos te abençoar também, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Eu quero deixar um versículo para a meditação dos irmãos, que está em 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 10 e 11. A palavra de Deus diz assim: Ora, aquele que dá semente ao que semeia o pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Glória a Deus. Eu entendo que as nossas ofertas e os nossos dízimos, eles são como uma semente, que nós precisamos lançá-la. Porque se a gente pega uma semente e a gente não lança,
essa semente não pode florescer, não pode frutificar. A mesma coisa é quando a gente retém para nós os nossos dízimos, nossas ofertas. A gente guarda e a gente não lança. E a gente está achando que está fazendo algo bom. Mas, na verdade, nós estamos deixando de colher muito mais daquilo que Deus tem para nós. Então, os nossos dízimos e nossas ofertas são sim como sementes que Deus nos dá. Ele está dizendo, aquele que dá semente ao que semeia, ele vai fazer com que você tenha muito mais. Não retenha para você aquilo que é de Deus. Semeie e deixe florescer. E Deus vai aumentar cada vez mais na sua vida. Amém? Vamos fechar nossos olhos e agradecer ao Senhor, Deus soberano. Nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e Te agradecemos, Pai, porque nesse momento estamos ofertando a Ti, Deus, que o Senhor venha abençoar cada ofertante nessa noite, que eles possam lançar essa boa semente, Senhor, e que ela venha frutificar, florescer, prosperar, e que o Senhor venha enriquecê-los, Deus, como diz a sua palavra. Abençoa, Senhor, aquele servo, cumprindo assim com a sua palavra, devolvendo o santo dízimo na sua casa, porque o dízimo é do Senhor, o dízimo é para ti, para a sua obra, para a sua causa. Que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor, abençoa essa igreja e abençoa cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Antes de nós cantarmos o último louvor para irmos para o recado do Senhor nessa noite, quero avisar aqui a todas as mulheres da igreja. O mês de março é o mês da mulher, né? Nós comemoramos o nosso dia da mulher é todos os dias, né? Todos os dias somos especiais para o Senhor. Mas é denominado agora o mês de março, esse Dia Internacional da Mulher. E então nós vamos ter o nosso culto especial com todas as mulheres da igreja. Estamos preparando aqui uma noite muito gostosa, muito especial. E Deus já mandou um recado para nós que tem um trabalho da parte do Senhor para as mulheres da igreja e vai ser uma bênção. Cadê as mulheres? Digam amém. É para nós esse trabalho. Então hoje, logo após o culto, eu quero contar com todas as mulheres. Irmãs, mas falou amém, já vem aqui para frente, tá bom? É rapidinho para a gente se organizar, porque nós temos 15 dias, não no próximo final de semana, no outro já, no outro sábado, dia 14. Então nós temos 15 dias para programar o nosso culto. Então nós vamos conversar hoje após o culto, tá? Se tiver alguma irmã que você sabe não veio na igreja hoje, você não está vendo ela aí, está sentindo falta dela, se puder mandar aí uma mensagem para ela e ver se ela vai participar, você tira o papelzinho dela depois para não ficar de fora, tá bom? Porque quem não está hoje, irmãs, não vai participar. Eu mandei o aviso lá no nosso grupo, porque senão depois a gente fica perdidinha. Vocês sabem como é, né? Nós precisamos organizar isso hoje. Então, se alguém tiver aí o contato, irmã Renata, vê isso para mim, tá, minha secretária lá. Se tiver alguma irmã aí que não está hoje na igreja, manda uma mensaginha lá, vê se elas vão participar, a gente tira o papelzinho delas e passa para elas depois, tá bom? Para a gente fazer aqui um trabalho bem bonito para o Senhor no dia 14. E no próximo domingo é Santa Ceia do Senhor. Se prepare, que seja uma semana de bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Se você puder tirar pelo menos um dia dessa semana para se preparar, se consagrar, jejuar ao Senhor, faça isso. E no próximo domingo não falte desse tão importante trabalho que nós teremos aqui na casa do Senhor. Os próximos avisos aí o pastor dá mais para o final do culto. Vamos em pé para cantarmos mais uma canção? Aleluia, vamos declarar através desse louvor que o nosso Deus é digno de todas as coisas. Todo louvor, toda adoração, toda entrega, tudo é para Ele. Tudo é dele. Ah, se não fosse o Senhor nas nossas vidas. Vamos declarar isso através dessa canção em nome de Jesus. Os santos e os
se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele. Levante as suas mãos, declare: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Só Tu és Senhor, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba a Ti. Tu és digno de tudo. Declaramos, Senhor, Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor, te exaltamos. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos nesse lugar, Pai. Te exaltamos. Nós te exaltamos na nossa casa, Senhor. Nós te exaltamos no nosso trabalho, Jesus. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor, mais uma vez, te exaltamos. Que essa seja uma verdade na sua vida. Que você esteja exaltando o Senhor na tua vida em todos os momentos. Seja Ele de luta, seja Ele de prova, seja Ele de alegria, que o nome do Senhor seja exaltado nas nossas vidas. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti.
Aleluia! Aplauda, Senhor, bem forte. Pastor Wilson, vamos aplaudir recebendo o servo do Senhor. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fique em pé aí só mais um pouquinho. Tudo bem, igreja? Amém. Tudo bem, igreja? Boa noite. Nós estamos muito felizes por tudo aquilo que o Espírito Santo tem feito esses dias. Quem é que foi abençoado? Ontem está com expectativa para hoje também. Eu estou com muita expectativa para aquilo que o Espírito Santo vai fazer hoje, para aquilo que ele quer comunicar com a gente. Né, Nicolas? Amém, amém, amém. Quem estava aqui ontem na pregação, dá um sinal para mim. Foram abençoados com a pregação? Sejam verdadeiros, não pode mentir não, hein? Amém, amém. Então a gente vai dar um segmento, né, com testemunhos. Então eu quero chamar a querida irmã aqui. Ontem, A gente quer convidar algumas pessoas a testemunhar aqui. Você que teve um testemunho de palavra de conhecimento ou de cura, a gente quer convidar. Eu tenho a minha amiga, né, da sensibilidade, tem o meu amigo, né, pode vir aqui, por favor. Teve mais alguém também, acho que a minha amiga ia contar o testemunho de alguém. Pode sentar, gente. Pode sentar, desculpa, força do hábito. Acontece sempre. A minha amiga Gi também, que ia testemunhar, contar o testemunho do meu amigo, por favor. Isso, ontem eu falei que a minha esposa não, aleluia, estou profetizando, glória a Deus, aleluia. Mas a minha noiva, ela me passou uma palavra de conhecimento, e essa palavra de conhecimento era uma característica física, né? Como que a pessoa estava se vestindo. Ela viu uma pessoa de vestido azul e de cabelo escuro. Então, a querida irmã que estava exatamente dessa forma, então, liguei para minha aleluia, esposa, liguei para minha noiva, e aí ela entregou aquilo que o Senhor queria falar com ela. Então, queria chamar aqui ela para dar um testemunho, para ver se ela se sentiu amada, se confirmou no coração, porque uma coisa é a gente comunicar para vocês o que é uma palavra de conhecimento, a gente trazer um ensino didático do que são os dons do Espírito, mas uma outra coisa é vocês verem aqui na comunidade de vocês isso acontecendo com pessoas que vocês conhecem. Então, pode falar. Boa noite, igreja, Paz do Senhor Jesus. Então, irmão, ontem a noiva do nosso irmão Nicolas aqui falou fortemente comigo, né? Assim, eu falei com ela no celular, ela assim, eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei, nem tinha palavra para falar para ela, porque ela simplesmente ela falou tudo que eu senti. Tudo, ela contou minha vida, ela parecia que alguém tinha falado de mim para ela, entendeu? Aí então eu fiquei assim, hoje o dia todo pensando, eu falei, como que uma pessoa tão longe de mim pode saber tanto assim, tudo da minha vida? Ela contou, falou muita coisa que edificou, uma palavra de conhecimento para mim, que serviu muito para minha vida. E eu estou muito abençoada, glória a Deus. Você se sentiu amada quando ela passou tudo aquilo que ela ouviu do Senhor para você? Testificou no seu coração, ou seja, o Senhor confirmou as coisas que estavam acontecendo, aquilo que ela falou com você, foi de uma forma muito pessoal. Conta como é que você se sentiu. Sim, eu fiquei muito pessoal, muito. Ela falou comigo, entendeu? Ela falou... eu fiquei assim, sem palavras com ela, porque falou fortemente comigo. Então, o que ela falou para você foi de uma forma muito precisa e foi de encontro com o seu coração, com a necessidade que você estava passando? Sim, foi. Então, exatamente esse é o intuito da palavra de conhecimento, gente. Quando o Senhor traz esse conhecimento de algo que nós não temos, essa informação que só o Senhor tem, mas Ele compartilha com a gente, por exemplo, compartilhou com a minha noiva, tem algo muito específico que o Senhor quer comunicar a essa pessoa. Esse é o intuito da palavra de conhecimento.
algo para o agora. E foi o que aconteceu com a irmã, que o Senhor falou um agora e trouxe edificação para você. Então, é mais um exemplo de que a palavra de conhecimento, ela não vem para condenação, mas vem para encorajamento. Então, dá para perceber que ela se sentiu muito encorajada com o que ela recebeu do Senhor. Então, se vocês puderem aplaudir o Senhor por Amém. isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu estou aqui com a minha amiga preciosa também, né? Eu descobri que ela é de Guarulhos também, eu sou de Guarulhos, então já é minha amiga do coração. Ela tem um testemunho muito legal, eu gostei muito quando ela me compartilhou comigo, me surpreendeu. Eu não estava sabendo, né? Quer compartilhar com a gente? Por uma breve? Paz, igreja. Então, não é segredo para os irmãos que eu tive um infarto e um AVC junto. E estou num processo de recuperação. E aguardando para fazer fisioterapia, tudo. E assim, foi voltando, mas não voltou a sensibilidade das mãos, dos dedos, eu não sentia. E também não senti pé. Ontem, na hora do intervalo, eu pedi para o pastor Wilson orar por mim por restauração completa, porque eu vou ter retorno no médico, eu teria que estar começando a fazer uma fisioterapia para voltar a sensibilidade e voltar ao lado esquerdo total. Está marcado para terça-feira para mim começar a fazer a fisioterapia. Mas ele orou e eu acreditei naquela hora que Deus me curou e eu fiquei em paz com isso. Aí na hora do culto à noite, naquele momento da oração, eu senti minha mão queimando, o pé também e voltou, irmãos, assim, voltou tanto a sensibilidade do pé como da mão. Hoje em casa mesmo, que nem assim, tenho muito medo de agulha, né? E aí eu ficava assim, maravilhada, eu não dividi isso com ninguém. Do que Deus fez comigo ontem. Ficava furando com a agulhinha do diabetes do meu marido para ter certeza que voltou, doía. E assim, eu creio que eu recebi totalmente a minha cura. Não, até a canseira que eu tinha também por conta do coração, não senti. Hoje eu fiz tudo, não me cansei e estou pronta, graças a Deus. Deus é maravilhoso. Obrigado, irmã. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Uma das coisas que eu encorajo vocês a fazerem, se houver dúvida em relação à cura que você já recebeu, você repreende essa dúvida. Às vezes o inimigo lança setas de dúvida na nossa mente em relação a uma cura que a gente já recebeu. Se houver dúvida, você repreende no nome de Jesus. Você quer voltar? Pode falar. Pai de igreja, ontem à noite, conversando comigo ontem lá e eu peguei o caneco na minha mão, né? E hoje eu e minha esposa vamos visitar a irmã Michele. Até ela mandou um abraço para a igreja, com saudade de todo mundo. E na volta, umas 11h30 mais ou menos, indo de Catanduva para Catiguá, ali perto da São Domingo, nós deparamos com um acidente. 2 pescadores, estavam de bicicleta, um estava mais atrás e o outro estava lá na frente. A hora que nós vimos na frente caído lá, voltamos para dar o apoio e o companheiro dele chegou naquele momento, desesperado, falou: Toninho morreu. E fomos ali, né, repreendemos, né, no primeiro momento. O irmão tinha falado para mim, a palavra da gente tem poder, né? E pedimos para Deus, repreendemos a morte dele ali. O olho dele estava branco, estava morto mesmo, não tinha batimento nenhum. E começamos a repreender a morte, em nome de Jesus. E pela glória de Deus, ele começou a respirar e o olho dele ficou normal. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Meu Deus, é muito forte isso, porque ele ouviu ontem isso e já colocou em prática, sabe? Sem experiência nenhuma. E ele ouviu, a fé vem pelo
ouvir. E aí você toma o risco. E o que eu quero ensinar para vocês é que sempre quando vocês se movem em risco para amar alguém através dos seus dons, daquilo que o Senhor colocou para você, é 100% de chance de pelo menos a pessoa sair muito amada, muito amado. Como a gente compartilha, nem todos são curados, mas todos são amados pelo Senhor, pelo seu movimento. E vocês vão começar a se mover, vocês vão sentir esse impulso do Espírito Santo, esse encorajamento, e realmente vão, porque o Senhor vai usar as mãos de vocês do jeito que vocês falam. Não precisa ser rebuscado, com linguajar, não, é do jeitinho que vocês são, porque é assim que o Senhor quer te usar. Na sua simplicidade, você pode ter profundidade, amém? Amém, amém. E se a gente for traduzir o que aconteceu com ele, alguém sabe o que aconteceu com ele? O que é isso? É ressurreição, gente. É ressurreição. Ele falou que os olhos do rapaz estavam brancos e que não tinha batimentos algum. E o cara voltou, meu. É surreal, né? É sobrenatural. É sobrenatural. Tem mais um testemunho. Acabou que desligou aqui, mas eu lembro. O irmão daqui da comunidade, ele compartilhou no grupo de vocês um testemunho onde ele estava com uma dor muito forte no braço, frequente, né, de algum tempo. E ontem, o nosso irmão ali, você pode ficar em pé, irmão? Você quer compartilhar com a gente? Vem cá. Corre aqui. Aleluia. Vem aqui na frente. Isso. De forma breve, para a gente já ir seguindo. Boa noite para a igreja, a paz do Senhor. Meus amigos ali, a Giza, mais o esposo dela, Samuel, ele sabe disso, né? Há 15 dias eu estava trabalhando a poder de tramal, de Misolida, não conseguia mover meu braço. E tinha que estar trabalhando, né? Estávamos na reta final, na parada na usina. E no período que viemos todo mundo aqui na frente, eu só senti meu braço queimar. E eu falei assim, meu Deus, eu não estou acreditando. E comecei a chorar. Chegou até falar um monte de coisa para mim, só eu sei. E nesse momento, bacana, eu cheguei em casa, não tinha tomado meu medicamento, não tomei meu medicamento e hoje eu não sinto nada, para a honra e glória do Senhor. Amém, aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Nós valorizamos o que o Espírito Santo faz, né? Nós valorizamos. Nós queremos também agradecer vocês por nos receber tão bem, né? Isso, exatamente. É uma honra poder servir vocês com o pouco que nós temos, né? Nós só abrimos espaço para o Espírito Santo. Ele que faz. Exatamente. Bom, sem mais delongas, quero chamar aqui o nosso profeta Chorão, que está quase derrubado aqui agora, que ele que vai trazer uma mensagem para a gente. Quero orar pelo nosso querido Wilson. Só o Senhor sabe o seu coração e tudo aquilo que você movimentou para eu e Denise estarmos aqui. E hoje eu quero declarar sobre você, como um profeta do Senhor também, que hoje é um dia de honra, que o Senhor estende um tapete vermelho para você, e você ajoelha diante do Rei, que é o Jesus, e Ele concede os desejos mais profundos do seu coração. Ser honrado por Jesus, na presença dEle, é o que mais importa para você. E hoje Ele traz essa honra para você. Filho, você é honrado diante da minha presença. E tudo que você tem feito, eu honro também diante de todos os meus filhos aqui presentes. Então, quero só orar para te abençoar. Pai, obrigado pela vida do Wilson. Que o Senhor use-o grandemente esta noite. Eu oro para que uma injeção de poder venha sobre ele em nome de Jesus. Para que a boca dele, Pai, diga as palavras que vêm do teu trono da graça, Pai. Que tudo aquilo que está ardendo no coração dele flua sobre essa comunidade como um rio de águas vivas mesmo, que alcance os corações, que essa palavra realmente penetre no coração de cada pessoa e que crie raízes em nome de Jesus, Pai. Declaro que tudo aquilo que Ele tem para nós, nós recebemos, e assim como diz
a tua palavra, de tantas quantas forem as promessas do Senhor. Em Cristo nós temos o sim e dizemos amém. Então, tudo aquilo que Ele declarar hoje, essa noite, que virá do coração do Senhor, nós dizemos amém, amém, amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Queridos, eu quero ser grato demais a Deus. Nós acabamos de ver um testemunho aqui de ressurreição. Eu não sei se vocês têm ideia da grandeza disso. Não para exaltar o nome de ninguém, mas somente para confirmar que isso é para todo aquele que crê. É para todo aquele que crê. Quantos aqui creem? Você crê em Jesus? Você crê que Jesus veio em carne? Você crê que Jesus morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos acesso à salvação? Você crê nisso? Então isso é para você. Essa unção é para você. Eu queria que acendesse essa luz daqui, por favor. Queridos, temos algumas palavras de conhecimento aqui. Se essa palavra disser alguma coisa para você, eu quero que você levante a sua mão. Só para te explicar o que é uma palavra de conhecimento. É quando você tem uma impressão, é quando você tem o que nós chamamos de uma revelação, você sente no seu corpo uma dor, ou você tem uma imaginação, você vê uma figura, ou você tem uma audição, ou você se lembra de uma coisa que não aconteceu. Isso nós chamamos de palavra de conhecimento. Então, quando a palavra de conhecimento acontece, é porque Deus quer falar alguma coisa, Deus quer trazer cura sobre alguma pessoa, Deus quer trazer, demonstrar o amor dele sobre alguém. Quando existe essa palavra de conhecimento, então você não pode demorar em ir e entregar essa palavra de conhecimento. A palavra, e a maneira mais comum que nós temos de fazer isso, é falar para a pessoa assim, olha, eu sou crente, eu sou cristão, e eu tive uma impressão agora. Tal coisa quer dizer algo para você, e de repente você vai se surpreender quando aquela pessoa disser assim, não, isso que você falou está acontecendo comigo, essa dor está acontecendo comigo, isso que você acaba de me dizer está acontecendo na minha vida. Então nós fazemos uma oração muito simples e e conferimos se realmente aquilo está acontecendo. Olha, fiz uma oração por você. Vamos supor que a pessoa estava com uma dor no braço. Faz oração, Deus abençoa o braço do meu irmão, que ele restaure os seus movimentos. O Espírito Santo vem com poder, restaurando ossos, nervos, conforme o Senhor te orientar. E depois faz o teste. O que você sentiu? Eu senti que melhorou, eu senti que começou a aquecer meu braço, ou ficou frio, ou senti uma energia. Alguma coisa a pessoa vai dizer que aconteceu. E continue orando até que não tenha mais sinais ou até que ela receba uma cura de 80% ou mais. Então isso é palavra de conhecimento. Nós não podemos orar por palavra de conhecimento sem explicar para a pessoa primeiro o que é a palavra de conhecimento. Então vai ser coisa que de repente você vai estar entrando numa sorveteria. Eu lembro que da última vez que nós estivemos aqui, eu tive uma palavra de conhecimento sobre o meu braço, e a gente estava na lanchonete, e eu saí perguntando, fui lá na rua perguntar para as pessoas que estavam na rua lá, sentadas na parte de fora. E sabe o que aconteceu? Não era ninguém. E aí o que aconteceu? O que o Nicolas falou, fé é risco. Sabe como que se soletra fé? Se soletra R-I-S-C-O, risco. A mulher do fluxo de sangue correu risco, amém? Mas ela teve fé. Não é possível orar por fé sem que você corra o risco. Mas nós devemos correr o risco para receber aquilo que o Senhor tem para nós. E as palavras de conhecimento que nós temos aqui são 3. Se isso diz alguma coisa para você, só levanta a sua mão. Joelho direito na parte da frente, antebraço direito e perna direita. Dor no peito e queimação. É no peito? Dor no peito e queimação também. Antebraço direito, essa parte aqui do pé direito também, mais uma palavra de conhecimento aqui, pé direito. Nós queremos fazer uma oração agora, também, por
Todas as pessoas que entraram aqui com uma enfermidade, eu quero que você curva a sua cabeça, por favor. Nós vamos orar agora, uma oração geral, para que Deus venha trazer bênção sobre a tua vida. Você ouviu os testemunhos aqui hoje, então você sabe que Deus, Ele quer nos curar, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para eliminar todas as obras das trevas. Senhor, eu oro agora e peço para que o Teu Espírito Santo venha sobre essa igreja. Eu peço, Senhor, para que o Teu poder inunde agora este lugar, que toda e qualquer enfermidade seja repreendida. Nós pedimos, Espírito Santo, venha com fogo, venha com poder e autoridade, trazendo bênção, trazendo paz, trazendo alegria. Nós agora determinamos no nome de Jesus que toda e qualquer enfermidade bata em retirada. Nós determinamos em o nome de Jesus que ossos, nervos, carne, cartilagens sejam restauradas. Nós damos ordem agora, tumores sejam eliminados. Nós damos ordem agora, caroços sejam derretidos em nome de Jesus. Nós damos ordem agora para que toda célula que esteja propícia a causar um câncer ou causar uma enfermidade seja aniquilada em nome do Senhor Jesus. E nós profetizamos bênção e paz sobre todas as vidas. Amém? Amém? Receba essa bênção em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz em Isaías, no capítulo 53, no verso 5, que pelas suas pisaduras nós fomos curados. Nós fomos curados, irmãos. Lá no Jardim do Éden, quando Adão caiu, Adão e Eva caíram, o homem teve uma morte espiritual. E o interessante é que naquele momento o Senhor sacrificou um animal para cobrir a vergonha deles, já fazendo menção a quem ele enviaria, ao cordeiro que seria morto, para cobrir a multidão de pecados, uma multidão de pecados. Mas a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Talvez, quando a Bíblia diz desde a fundação do mundo, ela não esteja nem dizendo desde quando Adão e Eva caíram, mas está dizendo desde a fundação do mundo. Desde quando Deus fundou o mundo, Ele já tinha preparado o cordeiro para cobrir a multidão de pecados que o homem iria ter. E coisas interessantes aconteceram com Jesus ali, no seu martírio, até a sua cruz. A Bíblia diz que as suas costas foram machucadas. Em 1 Pedro 2,24 diz que ele levou sobre si mesmo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas pudéssemos ser sarados. Ali na cruz o Senhor conquistou para nós o acesso à salvação, mas Ele conquistou também o acesso à cura para toda e qualquer enfermidade. Ele foi açoitado com um tipo de açoite chamado gato de 9 caudas. Era um chicote que tinha 9 partes, em cada parte dessa havia na ponta pedaços de chumbo e pedaços de osso, que quando aquele chumbo batia na pele, ele quase que grudava e quando puxava, causava uma ferida. E ele levou quase 40 açoites com esse instrumento, porque os romanos eram muito perversos em castigar. Mas, queridos, os machucados que ele levou ali, o que a Bíblia diz de feridas e pisaduras que ele levou ali, a Bíblia também diz que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. A Bíblia diz que aprove a Deus feri-lo por amor a nós, porque alguém precisava pagar o preço pelo pecado, e o preço de pecado é pago apenas com sangue. É por isso que o sangue de Jesus foi derramado ali na cruz para trazer libertação de toda e qualquer ferida, de toda e qualquer enfermidade. Os açoites que abriram as costas de Jesus hoje nos trazem cura e justificação. Sabe, quando nós falamos de costas, nós falamos em carregar um peso. E há muitas pessoas que estão aqui hoje, há muitos de nós que têm carregado um peso de culpa sobre as suas costas, um peso de
não ter liberado perdão, um peso de arrependimento. Muitos de nós têm levado esse peso nas costas e esse peso acaba evoluindo para alguma coisa física. Libere perdão, faça isso hoje ainda. Libere perdão para todo e qualquer mal que tenham te feito, porque o mesmo Jesus, o mesmo perdão que Jesus levou ali na cruz para te perdoar, é o mesmo que ele levou para perdoar quem te feriu. Há pessoas que dizem que Jesus morreu por nós, Jesus morreu pelos nossos filhos, mas ele morreu também por Hitler, ele morreu também por todos os homens maus desse mundo. E se ele perdoou, e se ali na cruz do Calvário ele disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, quem somos nós para não liberar o perdão? Quem somos nós para não perdoarmos aqueles que também nos ofenderam? Como nós dizemos na oração do Pai Nosso, perdoa a quem nos tem ofendido. A sua cabeça também foi ferida, porque colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, mas não era uma coroa de flores e também não era uma tiara. A coroa era aproximadamente parecida com um capacete, com muitos espinhos pontiagudos que perfuraram o couro cabeludo dele. E ali, naquela condição, sabe o que Jesus estava trazendo cura para nós? Trazendo cura para todas as doenças mentais, trazendo cura para a depressão, todas as doenças psíquicas, cefaleia, a redenção da mente e da autoridade, porque na cabeça está a autoridade. E muitas vezes, queridos, nós temos perdido a nossa autoridade, mas o Senhor ali na cruz do Calvário, ele também conquistou para nós, mas a palavra não é conquistar, ele tomou para nós a saúde mental, a redenção da nossa mente. Aquela coroa de espinhos, ela significava humilhação, porque os romanos colocaram a coroa nele e chamavam ele de rei, como uma maneira de zombar dele, mas ele teve que ser zombado, para que hoje nós tivéssemos autoridade conquistada ali na cruz, através do sacrifício que ele levou sobre si, sobre a sua mente, sobre toda aquela vergonha que ele passou. Foi para conquistar para nós uma vitória em todas as áreas de autoridade das nossas vidas. O rosto dele também foi ferido. A Bíblia diz que em Mateus 26:67, então cuspiram-lhe no rosto e lhe deram murros e lhe davam bofetadas. Em Isaías 52:14 diz, como pasmaram muito à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que qualquer outro, e a sua aparência mais do que dos outros filhos do homem. Ele ficou desfigurado, diga desfigurado. Nessa atitude, nosso inimigo tentou tirar de Jesus e de nós uma coisa chamada identidade. Muitas vezes, quando é interessante, a gente olha para uma pessoa e fala assim, ela tem os traços do pai, ela parece com o seu pai. E sabe o que acontece até com filhos adotivos? É ou não é? Quem é que você já viu pessoa que é um filho adotivo, mas parece que nem precisa se falar que é adotivo, você não acredita, porque de tanto que parece com o pai, isso se chama identidade. E ali na cruz, o diabo tentou tirar a identidade de Jesus na maneira de desfigurar o rosto dele. E muitas vezes o diabo tem tentado tirar a nossa identidade. Tem tentado dizer que nós não somos filhos. Porque quando nós somos filhos, e isso eu aprendi com o Nicolas, a gente recebe, a gente tem a liberdade com o nosso pai. E as coisas fluem de uma maneira muito fácil. O Gael não está preocupado se vai faltar leite ou não. Ele só quer aproveitar. Ele sabe que ele vai acordar e vai ter alguma coisa para ele tomar. Ele sabe que ele vai para a escola e alguém vai voltar para buscar ele. Ele sabe que o pai e a mãe dele vai prover tudo para ele. E nós devemos ter essa identidade com o nosso pai, que ele irá nos prover. E que tudo vai ocorrer de uma forma muito natural. Ali na cruz o Senhor restaurou a nossa identidade. E a gente diz assim, olha, faça de tudo, mas não bata no meu rosto. A gente não fala isso?
Nossa, que pessoa foi lá, é melhor que me desse um tapa na cara, porque o nosso rosto é uma parte muito sensível. E o Senhor ali, ele foi cuspiram no rosto dele. E ele suportou tudo ali, para que nós tivéssemos a nossa identidade restaurada em Cristo. Aleluia. Ele teve ali na cruz as suas mãos traspassadas. No Salmo 22:16 diz assim: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me mãos e pés. Lucas 24:39, vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. E aí, o que diz as mãos? Se eu perguntar para você, quando a gente está conversando com uma pessoa, a gente pergunta assim: o que você faz? Não é assim? O que você faz? Você vai responder que a pessoa responde geralmente com uma profissão, né? O que o meu pai fazia? Meu pai era tapeceiro. Talvez o seu pai era um mecânico, ou talvez o seu pai era um alfaiate. Então pergunta assim: o que seu pai fazia? Meu pai era carpinteiro. Trabalhos feitos com as mãos. E a gente entende então que ali na cruz do Calvário, quando Jesus teve as suas mãos perfuradas, ele estava restaurando para nós a redenção das nossas obras. Aquele irmão ali que orou pelo pescador que havia acabado de falecer. Quando ele fez aquela oração, ele estava ali completando uma obra que Deus estava fazendo. O Senhor nos chamou para fazer a obra dele. Ele poderia fazer sem a gente, mas ele escolheu fazer com a gente. Ele quer fazer conosco. Ele quer fazer com a gente. E ele vai usar as nossas mãos. Faz assim com as suas mãos, assim, ó. Essas mãos que o Senhor vai usar. Essas mãos que o Senhor vai usar para fazer grandes obras, para abençoar obras, não para que sejamos engrandecidos, mas para que o nome dele seja exaltado, para que o plano dele nessa cidade, nesse país se cumpra. Não esconda as suas mãos daquilo que o Senhor quer fazer, porque ali na cruz do Calvário, o Senhor resgatou a redenção das nossas obras. As mãos são instrumentos de obras e foram feridas. As mãos de Jesus foram feridas para que as nossas obras fossem redimidas. O Senhor também teve os seus pés traspassados, e quando a gente fala em pé, a gente fala de caminho. Eu gosto muito de, quando eu vou orar pelas pessoas, de orar pelos pés. Eu gosto de orar pelos pés. Porque, queridos, o pé, ele vai te levar a algum lugar. Ou você, quando você se levanta, ou você se levanta para ir para algum lugar. Ou quando você vai se assentar, você está vindo de algum lugar. E isso fala sobre caminho. Fala sobre as nossas atitudes. Tem um ditado que diz que os nossos pés, os nossos caminhos são... quando nós falamos alguma coisa, nós estamos criando um caminho por onde os nossos pés vão passar. E a Bíblia diz também que os pés de Jesus foram feridos para que os nossos caminhos pudessem ser redimidos. Porque muitos de nós estavam andando por caminhos tortuosos, por caminhos que eram caminhos maus. Mas agora o caminho que o Senhor nos coloca é uma vereda dos justos. É um caminho que vai nos levar a alguma coisa que o Senhor está preparando para nós. É um caminho que vai nos levar para a nossa pátria celestial. É um caminho que vai nos levar a fazer e cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Você pode falar amém? Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor Jesus teve o seu lado ferido. E ali do lado onde ele foi ferido, verteu sangue e água. Significa que ali estava sendo feita uma aliança. E o Senhor estava nos trazendo e nos fazendo nascer de novo nele. A Bíblia diz em João 19:34, contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Sabe, queridos,
O Senhor ali na cruz, ele sofreu tudo isso com alegria. Alguns momentos antes, enquanto ele estava ali no jardim do Getsemane, orando, e os discípulos viram grandes gotas de sangue no rosto dele, e ele fez uma oração assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Ali naquele momento, nós vimos que ele era 100% homem, porque ele sentiu medo. Mas no mesmo instante, talvez quando ele disse essa frase, o diabo chegou a querer comemorar. Mas ele disse: Senhor, mas porém não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. E ali, nós vimos que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado. Mas antes disso, ele passou por uma autoridade. Ele passou por Pilatos. E Pilatos falou assim: não vejo nele falha alguma. Porque antes de um cordeiro ser sacrificado, ele tinha que passar pelos sacerdotes, ele tinha que ser inspecionado. E os sacerdotes iam dizer assim: ó, não tem falha, pode ser sacrificado. Jesus teve que passar por uma autoridade. Aquela autoridade inspecionou e falou: ele não tem falha. E ali, ele foi sacrificado na cruz como um cordeiro que tira o pecado do mundo, mas que também dá salvação, mas que também traz cura, mas que também restaura os caminhos, mas que também restaura as obras das mãos, mas que também nos dá a autoridade para, no nome dele, pisar serpentes e escorpiões sobre toda a obra do inimigo, para que nada nos cause dano. Mas não pare em nós, queridos, não pare em nós. Se nós temos a mente de Cristo, e se nós somos como Cristo, se nós somos cordeiros, nós vamos fazer as obras que ele fez e vamos fazer obras maiores. Nós vamos fazer as obras que ele fez e vamos fazer. Nós vamos fazer as obras que ele fez e vamos fazer. Sabe quem que falou isso? O próprio Senhor Jesus. Sabe, nós não vimos na Bíblia os aventais de Jesus ou a sombra de Jesus curando, mas as sombras de alguns discípulos e os aventais deles curavam. O Senhor quer fazer através de nós, quer cumprir a grande comissão. Não perca um minuto em cumprir aquilo que o Senhor vai te mostrar, porque esses dias são dias de transformação, mas amanhã, no dia de amanhã, você vai acordar e falar assim: Deus, coloca pessoas no meu caminho para que eu possa orar por elas. E aí você vai começar a ver paralítico. E aí você vai orar pelo paralítico. Porque quem cura não é você. Quem cura é Deus. Quem cura é Deus. E aí você vai ver pessoas com câncer e você vai falar: posso orar por você? Porque, pastor, e se a pessoa não for curada? Se a pessoa não for curada, amém. Mas e se ela for curada? E se ela for curada? Se ela não for curada, glória a Deus. Se ela for curada, glória a Deus. Em tudo dai graças. Amém? Fique em pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Eu quero te encorajar a entrar no sobrenatural de Deus e dizer somente: Senhor, eis-me aqui. Nesses momentos, faça essa oração de todo o seu coração, com um coração sincero. Diga: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua obra. Venha me usar conforme aquilo que o Senhor quer fazer. O Senhor, ele dá o alimento conforme a nossa fome. O Senhor dá o alimento conforme a nossa fome. E eu só quero que você tenha fome de Deus. Eu só quero que você tenha um anseio tão grande por Ele, por aquilo que Ele vai fazer, por aquilo que Ele está fazendo. Venha, Espírito Santo, venha sobre esse lugar. Vem liberar a tua presença. Vem liberar mais da tua presença, Espírito Santo. Venha liberar, venha com mais glória.
Venha com mais glória. Venha com capacitação, Espírito Santo. Venha com capacitação, Espírito Santo. Tem pessoas aqui que você vai começar a sentir a sua mão tremer. Outras pessoas vão sentir descontroladamente seu corpo se agitar, como se estivesse tomando um choque. Uou! Santo é o nome do Senhor. Outras pessoas vão receber uma descarga de energia. Eu só quero dizer, vem Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós liberamos cura, nós liberamos autoridade, nós liberamos uma unção de ousadia. Em nome de Jesus, nós liberamos uma unção de ousadia. Em nome de Jesus, comece a adorar o Senhor. Comece a adorar e exaltar o nome dele. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Comece a pedir mais, Senhor. Mais presença, mais glória, mais unção. Comece a pedir mais poder. Mais poder, mais poder, mais glória, mais glória. Se você está sentindo um calor muito forte no seu corpo, se você está sentindo o seu corpo tremer, só essas pessoas que estão sentindo isso agora, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Somente as pessoas que estão sentindo o seu corpo tremer, você está sentindo algo diferente, está sentindo um calor, está sentindo uma intensidade. Vem aqui para frente. Deixa o mais presença, Deus. Mais presença, Deus. Mais glória, mais glória, mais glória. Mas não resista àquilo que o Espírito Santo está fazendo. Não resista àquilo que o Espírito Santo está fazendo. Você que quer receber mais de Deus, vem até aqui à frente. Você que quer receber mais unção e mais poder. Você que está sendo tocado agora. Vem Espírito Santo. Vem com glória. Toma eu consigo perceber no Espírito a nuvem do Senhor sobre essa comunidade. O que faz a presença de Deus ser liberada no ambiente é a sua expectativa. O quão você quer que o Senhor te toque essa noite. O quanto você deseja a presença de Deus sobre você. Porque nós vamos embora. Amanhã você irá acordar. Vai ser um novo dia. O que você vai fazer? O que você receber essa noite? Essa é a influência do Evangelho. O Evangelho que não consiste somente em palavras, mas palavras cheias de poder, unção e autoridade para destruir as obras do inimigo na cidade de Cantiguá. Em Cristo Jesus, vocês serão usados na presença do Senhor. O Senhor escolhe vocês, povo de Cantiguá. Prepare para a onda do Espírito Santo, fugindo nesta comunidade. Pai, eu oro agora para que venha uma liberação do céu, os dons do Espírito Santo em 3, 2, 1. Libera os presentes, libera a comitiva celestial para tocar este ambiente, essa atmosfera. Libera os anjos ministrando cura, os anjos entregando os dons, Semanamanassou, Romanamanassou, Eremanamanassou, Emanamanassou,
Pai, eu oro agora para que a tua presença encha toda a comunidade, em nome de Jesus. Continue. Eu oro agora para que todo espírito de medo, dúvida, suma e desapareça em Cristo Jesus. Receba o Espírito Santo. Você que nunca ouve línguas, receba o dom de línguas. Receba o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo selando você. Eu vejo aqui pastores sendo levantados. Pastores e pastoras para cuidar desse povo. Levanta apóstolos, levanta profetas, mestres e evangelistas. Pai, eu oro para que toque as crianças, os jovens, os adolescentes, em nome de Jesus. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Libera o Senhor da cura, libera, é você. Deus irá usar você. Você vai orar para aquela pessoa no seu trabalho. Você vai orar para a pessoa no seu trabalho, no seu serviço, na sua família. Você que tem uma pessoa enferma na família, ore por ela. Deus está comissionando você para que você ore pelos enfermos. Eu tenho uma visão espiritual de que pessoas irão encher esse tempo. Pastor, pode trazer mais cadeiras, porque a quantidade de cadeiras é a sua expectativa das pessoas que irão vir. Deus vai mandar as pessoas, e Deus vai levantar nessa comunidade pastores para cuidar dessas novas pessoas. Deus vai levantar mestres para ensinar a palavra de Deus. Deus vai levantar uma comunidade profética. Vai levantar profetas aqui, tão usados quanto eu, para equipar os santos. E o Senhor te dá essa visão apostólica, pastor. Os planos que estão na sua mente, no seu coração, em nome de Jesus, eu oro para que o Pai chancele esses planos para a cidade de Catibá. Eu vejo que a pastora tem orado incessantemente. Eu oro para que o Pai chancele os desejos mais profundos na cidade de Catibá. Pai, levanta ela como uma mulher de reverência para cuidar de mulheres que foram, Pai, tocadas pelo maligno. Pai, traz essa unção em 3, 2, 1, uma unção para reverter todo o mal em bênção. Quanto mais profunda a ferida, maior a unção para transformar em bênção. Eu vejo Deus dando vasos quebrados na sua mão, mas Ele te dá uma agulha, vai inventar esses vasos com emenda de ouro. Ai, coração, você vai costurar, esses corações. Em nome de Jesus, eu vejo essa unção de restauração de casais, restauração de casais aqui, de alguma forma, vão ser restaurados. De alguma forma, o Espírito Santo vai tocar você.
seu casamento vai ser totalmente diferente. E o Senhor vai usar você, pessoa. Você vai ser plenamente usada. Aquilo que você viu, Deus vai aumentar a medida. Eu vejo Deus derramando como se fosse um saco sobre você, aumentando a medida daquilo que você já tem liberado nele em oração. Serei. Manamanaço, aumenta a medida, a medida, a medida, a medida, porque você tem cavado muito em oração, você tem cavado fundo, 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 mas agora Deus traz o enchimento, e essa nova medida, porque para cuidar de tantas coisas que irão acontecer nesse lugar, Deus aumenta a patente, Deus aumenta a patente, Ele cuida dos seus sonhos, dos seus desejos. Quanto tempo que você não viaja com seu marido? Só você e ele. Eu oro para que veja uma viagem em nome de Jesus. Eu vejo a Europa, você viajando com ele. Descanso no Senhor. De alguma forma o Senhor irá preparar tempo de descanso, uma renovação ainda maior dos homens. Não estou dizendo que o casamento de vocês está mal. Não, o casamento de vocês é bênção. O que estou dizendo é que o Senhor vai aumentar ainda, vai estreitar os laços com Ele no seu casamento. Você com seu pastor, tempo de descanso. O Senhor vai presentear vocês com pessoas que vão trazer essas bênçãos nas suas mãos. Assim eu oro em nome de Jesus. 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 Continue. A palavra de Deus fala que o Espírito é como um rio. E quanto mais você anda, mais fundo você vai. Só que as águas do Espírito não têm limite. Quanto mais você nada, mais profundo você vai. Mais profundo você vai. Não tem medida. Não tem medida. Continue mergulhando na presença do Senhor. Na presença do Senhor. E a presença do Senhor muda os ambientes.